Imagina você sentado na sala do concurso, o coração acelerado, a caneta tremendo na mão, e aquele frio na barriga, de quem estudou meses. Mas ainda assim sente que o futuro inteiro depende das próximas horas. O fiscal distribui as provas, você abre o caderno, e lá está. A parte de matemática. A sessão que ano após ano elimina milhares de candidatos. O silêncio da sala é quebrado apenas pelo barulho das páginas sendo viradas. E você já começa a suar frio. Muitos chegam confiantes em português, em informática, até em atualidades. Mas quando a matemática aparece, é como se fosse um fantasma que assombra os concursos. E acredite, existem alguns assuntos específicos que são verdadeiras armadilhas, que parecem simples, mas escondem detalhes cruéis, capazes de derrubar qualquer candidato despreparado. Hoje, eu vou te mostrar os 5 assuntos de matemática que mais eliminam em concursos. Se você conseguir dominar esses, vai estar anos-luz à frente da maioria, e vai evitar cair nas mesmas armadilhas que reprovam multidões todos os anos. O primeiro assunto é o terror de muita gente: frações e porcentagem. Parece básico, coisa de ensino fundamental, mas a forma como isso é cobrado em concurso é traiçoeira. Eles não perguntam simplesmente quanto é 20% de 100. Eles misturam aumentos sucessivos, descontos encadeados, proporções escondidas e enunciados cheios de pegadinhas. Um exemplo clássico é quando uma questão fala que um produto sofreu 2 aumentos sucessivos, primeiro de 20% e depois de 10%, e o candidato ingenuamente soma os dois valores, achando que o aumento total foi de 30%. Isso é um erro fatal. O aumento real é calculado multiplicando os fatores, e não somando. Resultado? O candidato cai numa armadilha simples, perde questão fácil, e deixa escapar pontos preciosos. O mesmo acontece com desconto seguido de aumento. O examinador sabe que a pressa do candidato vai levar a respostas superficiais. Por isso, dominar frações e porcentagem é crucial. Revise, faça exercícios, e aprenda a pensar com calma, porque esse tema sozinho já reprovou milhares. O segundo assunto que mais elimina é a regra de 3 e proporções. Aqui, o perigo está na confiança excessiva. O candidato vê uma questão com carros percorrendo distâncias diferentes, torneiras enchendo caixas d'água ou trabalhadores dividindo tarefas, e já corre para armar a regra de 3 sem ler direito. É justamente aí que mora a armadilha. Muitas vezes, a questão envolve grandezas inversamente proporcionais, e o candidato monta como se fosse direto. Resultado: resposta errada. Outra pegadinha frequente é quando o enunciado exige mais de uma proporção ao mesmo tempo, como mistura de litros, de valores e de tempo, tudo em conjunto. O problema não é a matemática ser difícil, mas sim o raciocínio lógico exigido para interpretar corretamente. Essa pressa, esse nervosismo, é o que derruba. Se você não treinar a calma e a leitura atenta, vai ser engolido pelas próprias armadilhas que o examinador prepara. O terceiro ponto crítico são as equações. Elas aparecem em praticamente todos os concursos e são aplicadas de formas diferentes. Equações do primeiro grau, do segundo grau, sistemas lineares, e até equações disfarçadas em problemas de texto. O que elimina muita gente não é a conta em si, mas a interpretação. Por exemplo, quando a questão fala de 2 pessoas trabalhando juntas, cada uma com um tempo diferente. O candidato não percebe que aquilo se traduz em um sistema de equações ou em uma relação de trabalho combinado. Outro exemplo é quando a equação está escondida em palavras. Se o candidato não souber transformar frases como o dobro da idade de João, daqui a 5 anos, em uma expressão matemática, vai se perder antes mesmo de começar a calcular. Os concursos sabem disso e exploram esse tipo de dificuldade. Equações exigem treino constante, porque não adianta decorar fórmulas se você não sabe interpretar e aplicar. A frieza do candidato na hora da prova é o que vai definir se ele vai enxergar o problema como uma armadilha ou como um atalho para pontos fáceis. O quarto assunto eliminador é geometria e áreas. Aqui o bicho pega porque a geometria é visual, exige imaginação espacial, e muitos candidatos simplesmente não conseguem visualizar a figura. Questões de área de triângulos, circunferências, polígonos e sólidos geométricos confundem, não pela conta, mas porque o enunciado exige que você monte mentalmente a figura correta. Um detalhe que parece pequeno menos, como se o triângulo é retângulo, ou isósceles menos, muda completamente a fórmula usada e o resultado final. Outro ponto cruel é quando a prova mistura fórmulas de áreas diferentes em uma mesma questão, como calcular a área de um círculo dentro de um quadrado, ou a parte sombreada de uma figura irregular. A pressão do tempo e o nervosismo fazem muitos candidatos desistirem de resolver,
pulando para frente e deixando uma questão que, com treino, seria facilmente resolvida. É por isso que a geometria se torna um verdadeiro filtro nos concursos. Quem não revisa as fórmulas e não pratica a visualização, fica pelo caminho. E por último, mas não menos perigoso, vem a estatística e a probabilidade. Esse é o assunto que muitos subestimam. O candidato pensa: isso cai pouco, é difícil, não vou focar. Mas quando cai, é devastador. A probabilidade é cobrada de forma sorrateira, com enunciados que parecem simples, mas escondem detalhes que mudam tudo. Por exemplo, a questão pode falar sobre tirar bolas de uma urna, mas o detalhe é se as bolas são retiradas com ou sem reposição. Esse detalhe muda completamente o cálculo. Quem não prestar atenção erra feio. Já a estatística aparece em gráficos, tabelas e médias, muitas vezes com enunciados longos, justamente para cansar o candidato e induzir ao erro. Não é à toa que esse assunto elimina tanto. Exige atenção, leitura paciente e prática. Agora, pensa comigo. Você percebeu que esses 5 assuntos têm em comum? Todos eles parecem simples. Todos estão na base da matemática. Mas a forma como são cobrados em concursos é cruel, cheia de pegadinhas. O examinador sabe que o nervosismo e a pressa vão levar a erros básicos. Ele não precisa preparar questões impossíveis. Basta explorar o descuido do candidato. E é por isso que tantos caem. Frações e porcentagens, regra de 3 e proporções, equações, geometria e probabilidade. Esses são os 5 grandes inimigos. Mas se você encarar esses temas de frente e se praticar até se tornar automático, vai começar a ver o padrão por trás das questões. Vai perceber que o que parece assustador na verdade é previsível. No início do vídeo eu falei da sala de prova, do silêncio, da pressão. Agora imagine esse mesmo cenário, mas você está preparado. Você abre o caderno, encontra uma questão de porcentagem, lembra das armadilhas e resolve sem cair na pegadinha. Vem uma regra de 3, você já sabe que pode ser inversa e confere com calma. Aparece uma equação, você traduz o problema de texto para números sem hesitar. A figura de geometria não te assusta, porque você treinou visualização. E o gráfico de probabilidade, você resolve com atenção ao detalhe da reposição. Percebe a diferença? O fantasma que assombra a maioria agora é o seu aliado. Você passa a caminhar por dentro da prova com confiança, sabendo que a cada questão resolvida, você está deixando para trás centenas de candidatos que caíram nas mesmas armadilhas. Dominar esses 5 assuntos não é só questão de matemática, é questão de estratégia. Concursos não premiam apenas quem sabe muito, mas quem erra pouco. E esses são os pontos onde a maioria tropeça. Se você não quer ser só mais um na estatística dos reprovados, precisa dar a esses temas a atenção que eles merecem. Não é glamour, não é novidade, mas é o que funciona. Então, a partir de hoje, coloque na sua rotina. Resolva diariamente, pelo menos uma questão de porcentagem com aumento e desconto sucessivo. Treine regra de 3 direta e inversa, até ficar natural. Monte e resolva sistemas de equações de problemas de texto. Relembre as fórmulas diárias e pratique com figuras irregulares. E enfrente a probabilidade com calma, sem medo, focando nos detalhes que mudam tudo. Faça isso, e quando o dia da prova chegar, você não vai mais sentir o fantasma da matemática te assombrando. Pelo contrário, vai ter a sensação de estar pronto para vencer o jogo. Porque no fim das contas, concurso é isso. Um jogo de resistência, de estratégia, de frieza. E a matemática, em vez de ser sua inimiga, pode se tornar sua maior arma. Desde que você saiba domar esses 5 assuntos que mais eliminam, agora é com você. Vai encarar esses fantasmas? Ou vai deixar que eles continuem tirando o seu sonho?